Livro de Jó, capítulo de número 42. Eu vou ler apenas o verso de número 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Bem, vamos lá. Estamos falando aqui de um homem chamado Jó. O homem mais rico, então, da sua época. Homem que tinha filhos, filhas, tinha fazendas, tinha animais, tinha de tudo. A Bíblia vai dizer que esse camarada, ele era tão devoto a Deus, que ele sacrificava a Deus, até mesmo se eventualmente seus filhos tivessem pecado em seus pensamentos. Ele subia ao monte a sacrificar ao Senhor. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Há quem acredite que ele foi escrito por Moisés. Não é certo o autor do livro de Jó. O que é interessante é que a história de Jó ela já começa assim: e apresentando-se os filhos de Deus diante do Senhor, também entre eles estava o diabo. Você sabe que isso me leva a crer, e me abre um parênteses muito rápido aqui, que nem todos aqueles que estão no meio dos filhos de Deus são de Deus. Nem todos aqueles que dizem cristãos são cristãos, nem todos aqueles que dizem judeus são judeus. Isso é fato, né? Porque ninguém notou a presença do adversário ali, a não ser o próprio Deus. E aí de repente ele aborda e diz: de onde vens? E olha que resposta, gente. Preste atenção para você que está nessas condições. Eu estou a passear pela terra e rodear por ela. Se você olhar a chamada dos apóstolos, todos eles estavam ocupados fazendo alguma coisa e Jesus os chamou, né? E Jesus os chamou para fazer alguma coisa. Só tinha um dos apóstolos lá que estava debaixo da sombra lá. No restante todos eles estavam ocupados. Ou seja, Deus nos quer ocupado. Tem um provérbio antigo que diz que a mente vazia é a oficina do diabo, e é verdade. Então, de repente, começa ali uma tratativa entre Deus e o adversário acerca da vida de Jó. Olha, você encheu ele de bens, então servir a você dessa forma é fácil. Então o adversário continua instigando Deus, dizendo a ele: tira tudo o que ele tem, vamos ver se ele continua sendo fiel. Deus conhece o coração do homem, assim como o adversário sabe os pontos fracos do homem. Você acha que o adversário estava enganado? Não, não estava. Assim como os amigos Eliú e os outros pseudos amigos de Jó também não estavam errados. A diferença é que não importa quem está certo ou quem está errado. O que é importante é quais são os planos de Deus na vida das pessoas, e nós não podemos de forma alguma ficar questionando e nos metendo nisso. Às vezes você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa, mas é Deus que está tratando, né? Ninguém sabia desse acordo, entre aspas, dessa conversação entre Satanás e Deus. E Deus, sabendo das limitações de Jó, falou para o Satanás: olha, toca em tudo que ele tem, pode arrancar tudo, só não lhe toca na pele. Por que Deus não permitiu tocasse na pele? Porque era o ponto fraco de Jó. Às vezes alguns livramentos acontecem na tua vida porque Deus conhece o teu ponto fraco. Tem coisas que Deus não permite que aconteça na tua vida porque Deus sabe das tuas limitações. Deus sabe. Deus sabe até onde você pode ir, qual é a tua capacidade. Deus sabe disso. E Ele não permite. Só que você força tanto, chega uma hora que Ele permite. Né? O adversário tirou tudo de Jó. Tirou tudo. Ainda que eu não acredite, biblicamente falando, que foi Satanás, né? Nós temos um precedente bíblico que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Está lá no livro de João, né? Está lá dizendo isso daí, capítulo de número 10. Porém, eu sempre vou acreditar que Deus não dá legalidade para o adversário tocar naqueles que são teus. Uma vez Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, essa noite Satanás quis andar contigo, porém eu não permiti, né? Porém eu não permiti. Mas a Bíblia vai dizer que quando começou a sair as coisas de Jó, as pessoas que lhe traziam notícia nunca diziam que foi o adversário, sempre que diziam que veio um vento do céu, veio um fogo do céu, veio isso, veio aquilo. Sempre era alguma coisa que vinha de Deus. E aí olha que interessante. Nesse dado momento, até esse momento, Jó ele ficou sem absolutamente nada. Sem filho, sem nada. Vem então a sua cônjuge e diz para ele: até agora você não abriu a tua boca, seu infeliz. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, cara. Para que serviu toda essa tua fidelidade? Para que serviu tanto você ser santarrão, você ser pregador, você ser levita,
ser dizimista, ser fiel, ser isso, ser aquilo, acordar e ir para a igreja, dormir orando, orar antes das refeições, né? Essa vida casta de santidade adiantou de quê? Serviu para quê? Olha como tá a tua vida, tá uma miséria, tá uma desgraça. E eu tô participando disso de tabela porque eu sou tua mulher. Rapaz, a DR foi feia. O bicho pegou ali. Já olhou para ela e falou assim: mulher, você não me conhece. Você não me conhece, não conhece nem Deus. Você não notou que nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Aleluia. Olha que legal. Depois a Bíblia não vai falar mais do nome da mulher, né? Não vai falar mais dela. Eu não vou me atrever a dizer que ela morreu, isso e aquilo, porque depois Jó precisava de mulher para ter mais filhos. Não sei se foi essa ou não, mas a Bíblia não fala mais dela. O que acontece então? Passa-se um tempo, a pele de Jó é tocada, a carne de Jó é tocada, porque lembra que no começo não podia? Agora pôde, e foi tocada. O consolo de Jó eram os cacos de telha que ele achava para se coçar e arrancar as suas feridas. Lembra que a Bíblia vai dizer que naquele momento, até então, Jó não tinha murmurado ou levantado qualquer tipo de blasfêmia ou qualquer coisa contra Deus? Então, agora a coisa mudou. Agora a coisa mudou. Eu coloquei mais pertinho porque agora o bicho vai pegar. As pessoas dizem que Jó não murmurou. Jó foi o rei da murmuração. Jó murmurou e murmurou demais. Chegou um dado momento que seus amigos começaram a desafiá-lo. Vieram para o enfrentamento dizendo: ei, Jó, alguma coisa de errado você fez para a tua vida estar essa merda. Alguma coisa errada você fez porque você não é melhor do que ninguém, você não é santão, você não é nada disso que a gente achava. Então, meu amigo, alguma coisa aconteceu para a tua vida estar desse jeito. Deus não puniria ninguém de graça, mas mal eles sabiam que Deus estava arquitetando um plano muito maior para a vida de Jó. Por isso que quando você vê alguém desempregado, problemas no casamento, problemas na vida social, problemas, né? Cara, fecha a tua boca e não se mete, porque você não sabe os planos de Deus na vida de ninguém. Quem é você? Você não é juiz, você não é juíza. Então não se mete, porque você vai ver o que aconteceu com os amigos de Jó lá na frente, tá, ó, boca aberta. A Bíblia diz que Jó murmurou, e murmurou muito. Ele chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Já ele reclamou tanto, mas reclamou tanto, que chegou uma hora, Deus falou: opa, pera aí, eu preciso ter um diálogo com esse camarada. Eu preciso ter uma conversa com esse cidadão. Isso é forte. A Bíblia vai dizer que depois que aconteceu tudo isso, Deus se apresenta para Jó. Capítulo de número 41, o bicho pega e pega feio. Deus começa a olhar para Jó e fala: meu amigo, quem é você? Onde é que você estava quando eu fiz os firmamentos? Onde é que você estava? A quem eu preciso retribuir? Porque quem me deu alguma coisa? Olha o que Deus fala para Jó. Tem muita gente, presta muita atenção, fixe os teus olhos aqui, não seja pipoqueiro e covarde, sai desse vídeo não, porque agora isso daqui vai doer. Tem muita gente que não tem medo de ir pro inferno, tem muita gente que não tem medo da condenação eterna, porque não tem noção do tamanho de Deus, e não tem noção do tamanho do inferno, e não tem noção do tamanho do diabo. Não tem essa noção. Porque entenda o seguinte: eu vim aqui, eu tô chegando no meu trabalho agora e eu vim meditando nisso. Lá no céu, a tua carne não vai ter mais vez, não entra nem carne nem sangue no céu. Você não vai ter mais desejos carnais, você não vai ter mais desejos físicos. Nosso corpo, ele será transformado, esse corpo corruptível, ele será transformado em um corpo incorruptível. Porém no inferno é diferente. No inferno não terá espírito. No inferno não terá alma, no inferno será só carne, só corpo. Então tudo aquilo que você fez nessa terra, satisfazendo a tua carne, satisfazendo o teu desejo, satisfazendo tudo isso, vai ser compensado no inferno. Porque você deu tanta importância para a carne, que lá é o lugar dela ser alimentada, e o céu é o lugar do espírito da alma ser alimentado. Meu canal ele fala de tratando do corpo, alma e espírito, cuidados com isso. Então você que é tão preocupado com a tua carne, primeiro, aqui na terra ela vai apodrecer. Morreu, uma semana depois ela já está toda degradada. No segundo dia você já está fedendo. Então você que é tão preocupadinho com a tua carne, com a tua estética, com o teu físico, com isso, com aquilo, tudo isso vai passar. A Bíblia diz que a única coisa que não passará é a palavra dele. A gente precisa cuidar do corpo? Precisa. Mas não pode ser escravo dele. A gente precisa ter, satisfazer a vontade da carne? Precisa. Mas não ser escravo dela. Não depender disso, não viver disso. Você tem que viver pela palavra, viver da fé.
A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Meu Deus. Deus está falando. Não fique empolgado com elogiozinhos que você recebe, porque só estão querendo abusar da tua carne. Não fica cego e fanático pelaquilo que vem de você, porque o que vem de você é superficial. Deus olha lá dentro. Não se iluda com as pessoas que estão sorrindo para você, que estão de conchavo com a tua vida, que estão aplaudindo as tuas atitudes, que estão aplaudindo o que você está fazendo, porque tudo é carne com carne, e Deus não é carne, Deus é espírito, e importa que o adore em espírito e em verdade. Você vive uma vida de mentira, você vive uma vida de falsidade, preocupado com a satisfação da carne. A tua carne não entra no céu. O que entra no céu é o espírito real, a carne vai para o inferno. E chegando lá, ela vai apodrecer, ela vai estragar. Só que isso é constantemente, porque isso vai ser eterno. Não vai ter uma segunda morte. A primeira morte já foi. Lá é eterno. Tormenta eterna. Veja a passagem de Abraão. Não é de Abraão, né? Do rico que foi para o inferno e Lázaro que foi para o seio de Abraão. Tá? Por isso que eu falo de Abraão. Aquele rico satisfez a carne dele. Tinha tudo aqui na terra. Mulheres, carros, tudo. Chegou lá no inferno, ele olhou e viu Lázaro lá no céu e falou: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o teu dedo e me refresque a língua. Olha como o bagulho é forte. E a Bíblia vai dizer que depois desse diálogo que teve com Jó, ele vai responder isso: de ouvidos eu ouvi falar, agora os meus olhos contemplam o Senhor. Você acha que você serve a Deus? Você acha que você conhece a Deus? Você acha que você conhece da vida? Você acha que você conhece... Você não conhece de nada. Jó só fazia. Servia a Deus do jeito dele, fazia as coisas do jeito dele. Quando ele teve uma experiência com Deus, ele viu que a coisa é diferente. O que está faltando para muita gente é ter esse contato, essa conectividade com Deus. Porque o que você está tendo é com o diabo, não é com Deus. O que você está tendo é com o mundo, não é com Deus. É com a tua carne, não é com Deus. E aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando teve isso, ele se arrependeu do seu coração. E se arrepender, amigo, é uma coisa muito diferente de remorso. Ele se arrependeu de todo o seu coração. E ele foi se consertar, e se consertou, e se humilhou diante de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que aqueles... E Deus ainda falou para ele: vai lá e ora pelos teus amigos. Não eram amigos, mas Deus falou assim: então é. E ele foi lá e orou. E quando ele orou, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro dele. Mas sabe como é que foi essa virada de cativeiro de Jó? Os amigos dele, que eram ricos e Jó pobre, tiveram que trazer e abençoar ele. Então, meu amigo, quem vai te abençoar são os teus inimigos. Quem vai trazer são os teus inimigos. Então não queira a morte deles, não. Para com esse negócio de ficar cantando morte do teu adversário. Para de ficar torcendo pela derrota do teu adversário, porque você precisa deles. Porque são eles que vão te abençoar. São eles. Ore por eles. Ore por quem te faz mal. Porque quem te faz mal vai te fazer bem. O Deus que permitiu que você chegasse no ponto que você chegou é porque ele tinha um plano maior para você. Aqueles filhos não era para ser de Jó. Aquela casa, aquela família não era para ser de Jó. As fazendas não era para ser de Jó. Porque o que Deus tinha para ele era muito maior. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram e nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As orações de Jó não foram em vão. As suas orações não são em vão. O que você está passando nesse momento é passageiro. O que você está vivendo nesse momento é passageiro. Não dá lugar para a tua satisfação terrena. Não dá lugar para a tua carne. Não dá lugar para isso que está pulsando dentro de você. Porque o Deus que está dentro de você, ele não divide a glória dele com ninguém. Então ele não vai dividir o teu coração com mais nada. Não vai. Não vai mesmo. Fique com essa mensagem. Eu sou o presbítero Anderson, espero que tenham gostado. Compartilha, curte, né? E comenta aqui embaixo. Deus tem um plano muito lindo na tua vida. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.